Eu tenho a alegria de ser pastor dessa igreja, porque ela responde os meus anseios teológicos de tal maneira que os cultos que nós oferecemos a Deus aqui, apesar de ainda termos imperfeições, são cultos abençoados. Não há aqui exageros, gritarias, culto ao demônio. Não há nenhum espetáculo aqui. A nossa única preocupação, a minha hoje, ladeado com o reverendo Diogo, e com o conselho nesses 19 anos, hoje a junta diaconal, o pessoal do Desil, os corais, o grupo de louvor, a orquestra, nossa única preocupação é oferecer um culto ordeiro a Deus. O culto no qual Ele seja servido, porque eu fico imaginando que Deus está sentado em seu alto e sublime trono agora. Lá não há noite nem dia. Ele se inclina para ver o que acontece aqui e tem prazer em receber o que lhe oferecemos, apesar de nossas imperfeições. Mas a verdade é que quando a gente vai para a internet, a gente começa a ver algumas coisas que nos entristecem profundamente. Alguns desvios de conduta teológica que desembocam em liturgias totalmente anômalas. Quando não encontramos igrejas agora brigando pelo poder, porque o pastor da igreja, presidente, morreu, alterou o estatuto, segundo se diz, nomeando seu genro como seu sucessor. E me permita dizer assim, num linguajar não tão agradável e cristão, o pau come, a ponto de terem que chamar a polícia para dentro do templo. A internet ela é terrível. Ela traz para o nosso ouvido e para os nossos olhos notícias com uma rapidez enorme, e nada mais foge da nossa câmera de filmagem. Quantos escândalos temos visto hoje no seio da igreja evangélica no Brasil? Recentemente, alguns dias antes do carnaval, nós tomamos conhecimento também pela internet, que o pastor Mauro não vai atrás. Eu tenho muito que cuidar aqui. Eu não vou atrás dessas coisas. Na verdade, quando eu me deparo com elas, eu me entristeço profundamente. E fico pedindo a Deus, e já disse isso a Deus, se eu for motivo de escândalo, tira a minha vida, mas que ninguém, Senhor, se perca na fé por causa de uma palavra minha, de uma atitude minha. Então, na internet, que não deixa passar quase nada, eu vi lá a história de um pastor de uma igreja presbiteriana, grande igreja presbiteriana, de um outro estado brasileiro, que resolveu sair com um bloco de carnaval. Eu conheço muito bem o pastor dessa igreja, é meu amigo pessoal, pessoa docérrima, crente, excelente pregador, um amigo queridíssimo e amado. Não conheço a igreja, já preguei em uma igreja próxima da igreja dele. Então, quando isso saiu na internet de que a igreja dele iria sair com um bloco no carnaval, então começou a pipocar todo tipo de crítica, alguns apoiando, outros criticando. Eu creio que aqueles que andam plugados na internet e são crentes sabem do que estou falando, mas eu vou fazer uma breve consulta. Quantos souberam disso? Levanta a mão. Quando não souberam, ficaram sabendo por outros, então se podia levantar a mão.
Como resultado disso, um pastor do Nordeste, jovem, e eu já sou um pastor idoso, vivido, calejado, assisti todo o depoimento desse pastor. Eu fiz com profunda tristeza. Até num grupo da igreja foi discutido isso. Graças a Deus nós tínhamos ali naquele grupo homens maduros, que opinaram como crentes. Esse pastor falou até num tom tipo Silas Malafaia, entendeu? Aquele jeito irracível de falar, que às vezes até eu cometo esse pecado, e quando eu desço do púlpito, vou para casa e me lembro de que fiz isso, eu fico até meio deprimido. E falou, e atacou o pastor. Hoje mesmo, antes de vir para cá, sem querer, já com o sermão pronto, com essa introdução pronta, eu me deparo com um outro pastor que também é muito meu amigo, do Nordeste eu não conheço. Pastor, muito meu amigo, um homem crente, dedicado, zeloso pela fé cristã, pela pureza do Evangelho, escrevendo coisas tão duras a respeito da igreja que fez o bloco e do pastor dessa igreja. Eu também assisti o depoimento que esse pastor deu antes do carnaval, tentando justificar. E uma das coisas que ele falou é que quando eles foram registrar o grupo que ia sair no meio dos foliões, eles tiveram que chamar aquele grupo de bloco, era obrigado. Então colocaram lá bloco dos irmãos, blocos daqui, bloco daqui, não sei. Não sei se isso é verdade, eu acredito nele, porque eu conheço esse homem, ele é muito crente. A verdade é que, meus irmãos, gerou muita polêmica. Já era um escândalo antes. Com o depoimento do pastor no Nordeste, se tornou um escândalo maior. E Jesus disse com muita propriedade: os escândalos virão. Ai daqueles por meio dos quais os escândalos vierem. Aqui vai um alerta para você, meu irmão em Cristo, que às vezes se enche de autojustiça na igreja. Aquele tipo de crente que diz: eu não levo desaforo para casa, quando nós deveríamos ser exemplo de levar desaforo para casa. Para você que quer justiça a qualquer preço, que beira mais a vingança. Para você que quer retaliar em vez de perdoar, que é o caminho cristão, cuidado, que nesse teu ato você pode piorar a situação e criar um escândalo. E olha, não é o pastor Mauro que está falando, nem o apóstolo Paulo, mas é o próprio Cristo. Ai daqueles por meio dos quais o escândalo vier. Agora, qual a opinião do pastor Mauro sobre essa questão do bloco que saiu no carnaval, alegando que não, nós tivemos que colocar o nome bloco e nós fomos para evangelizar, distribuir folheto, água. Bem, qual é a minha opinião? Diretamente eu não vou me ater a essa questão. Eu vou falar indiretamente e espero que o Espírito Santo abra a tua mente e faça você perceber isso. Como é que eu vou responder? Eu vou responder na palavra, do meu jeito, com muito amor por todas as pessoas envolvidas. Eu queria que você lesse comigo a uma só voz, Mateus 5, 13 a 16, que os que são afeitos às Escrituras Sagradas sabem do que estou falando, do que trata o texto. O tema da nossa prédica de hoje, tratando dessa questão, é sal e luz. Sal e luz. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, palavras do Senhor Jesus. Leiamos. Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se você prestou atenção na leitura, você já tirou algumas considerações. Veja bem, quando eu olho para esse texto, eu penso em duas coisas importantes. Eu penso na questão da diferença. Primeira, diferença. A outra é influência. Tudo bom, Leia? Que bom ver você. Diferença e influência. Porque eu penso que é disso que Jesus está tratando nessa porção do Sermão do Monte. Aqui em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Nessas duas metáforas, o sal e a luz, eu penso que Jesus está focado nessas duas questões, a questão da diferença e da influência. O que é que ele está dizendo para os seus discípulos? Veja, ele não está falando com a multidão ainda, nem está falando com fariseus, mas é claro que nos seus considerandos, na sua mente, ele pensa nos religiosos dos seus dias. Mas ele está falando com os seus discípulos. Olhe para o versículo de número 1 do capítulo 5. Lá nós lemos assim, capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, leiam comigo agora, aproximou-se os seus discípulos, verso 2, e ele passou a ensiná-los, dizendo, dessas palavras, essas metáforas, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Com essas duas metáforas, ele está se dirigindo aos seus discípulos. Jesus não está dizendo, vocês serão, vós sereis, mas ele diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. A primeira questão aqui é que o sal e a luz são diferentes da terra e da escuridão. Terra aqui, no grego, significa a terra, o lugar onde a gente habita. O mundo, vamos dizer assim. Vós sois o sal deste mundo. Vós sois a luz deste mundo. E sal, salga, porque se o sal não salgar, ele para nada presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Provavelmente Jesus estivesse pensando aqui em uns chacos, em umas poças e beiras do Mar Morto, onde o sal acumulava e por causa da gípsia, uma substância, se tornava o sal alcalino, sem salinidade. Aquele sal não prestava para nada, não valia para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Há alguns anos
meditando nesse texto, eu li em um livro que eu não me lembro de quem, não vou me arriscar a dizer o nome, mas ele disse o seguinte, que nos dias de Jesus, as mulheres assavam os pães, faziam lá os seus assados com carneiro, né? Cordeiro, uma delícia, né? Da seguinte forma, tinha lá, você já foi em alguma pizzaria, viu aquela cumbuca lá, grandona, né? Eles jogam madeira lá, né? E depois que a madeira vira brasa, como os pizzaiolos fazem, joga lá com uma pazona a pizza para assar, nos dias de Jesus, as mulheres colocavam madeira, mas antes de colocar madeira, elas forravam a parte interna dessa cumbuca com uma placa de sal. O sal é refratário. E depois acendiam, não é, senhor? É isso aí. E aí acendiam a madeira, deixava-se transformar em brasa. Aí, quando, num dado momento, elas retiravam essa brasa e introduziam lá a massa ou a carne para assar. Devia ficar uma delícia, fala a verdade. Dá até água na boca, né? Depois do uso desse sal refratário ao assar massas e carnes, por causa do calor, o sal perdia a sua salinidade, perdia a sua qualidade. O que eles faziam? Retiravam aquele sal e usavam o sal, jogavam. Alguns diziam até que eles usavam esse sal para fixar placas na rua, para as pessoas andarem melhor. Por isso Jesus diz assim, né? Se o sal vier a ser sem salinidade, insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser o quê? Pisado pelos homens. Jesus está aqui dizendo o seguinte, sal salga, é diferente da terra. O sal faz diferença. Aliás, que diferença faz, né? Se você for comer uma saladinha com uma pitadinha de sal, já é gostoso. Mas se você colocar muito sal, também faz muita diferença. Tem que ser na dose certa. O sal é diferente da terra. O cristão é diferente do mundo. Jesus vai usar a metáfora da luz também. E ele vai dizer o seguinte, se você acender uma vela e colocar debaixo de um alqueire, o que acontece? De nada adianta. Se você quiser iluminar a casa, você tem que acender a candeia e colocá-la estrategicamente no lugar onde a sua luz possa iluminar tudo ao seu redor. Porque a luz é diferente da escuridão. Se nós pedimos para apagar a luz aqui, as luzes aqui, acendermos um lampião a gás, lembra do lampião a gás? Ou o lampião de querosene, aí no meio do tempo já é suficiente para que nós não nos trupiquemos uns nos outros. Porque a luz não somente é diferente das trevas, mas ela sobressai sobre as trevas, ela vence, ela derrota, ela espanta as trevas. Ela é diferente. Agora, Jesus está dizendo para os seus discípulos, para mim e para você, que somos os que vieram depois dos seus discípulos, que nos dizemos discípulos de Jesus também, que nos autocognominamos cristãos, está dizendo, vocês são diferentes do mundo. Vocês são diferentes do mundo. Porque se vocês não forem diferentes, vocês não prestam para mais nada. Vocês só prestam se realmente salgarem e iluminarem.
Se vocês não salgarem, e não iluminarem, e não fizerem a diferença, vocês não prestam para nada, a não ser pisado pelos homens. E aqui, pisado pelos homens, às vezes é ser humilhado mesmo. Deixa eu contar uma experiência minha, para dizer para você que eu nem sempre fui santo. Trabalhava num laboratório farmacêutico, e eu me lembro que toda sexta-feira eu ia ao laboratório entregar os meus relatórios. O Acos trabalhou com isso, sabe como é que é. Vai lá, entrega, e aí fecha a pasta e vai para casa. E era assim, estava um tempo quente como está nos dias de hoje. A sexta-feira, sol estourando mamona. Me lembro que fui lá, fui atendido pelo meu supervisor, entreguei meus relatórios, tudo direitinho, e saí e passei na cooperativa da empresa para comprar algumas coisas para levar para casa. Quando entrei ali, na parte inicial da cooperativa, tem um bar ali, os propagandistas, meus amigos, todos sentados, tomando aquelas taças de chopes desse tamanho assim. Gente, deu uma água na boca. Falei, eu vou tomar uma. E fui. Eles sabiam que eu era crente. Gente, eu não estou dando recado para ninguém, eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para tentar abrir os seus olhos. Preste muita atenção quanto a isso, para que você não venha ser pisado pelos homens, para que você não seja motivo de escárnio, de zombaria, e nem Cristo seja envergonhado na tua vida, mesmo que você saiba que essa não é a sua intenção, não era a minha intenção. Aí eu fui lá, alguém disse, ô Monão, ó Elo, era meu nome de guerra, toma aí uma, não tem problema nenhum não. Sabe o diabinho lá na... Falei, põe um aí, né? Com colarinho ou sem colarinho? O que é isso? Não estou acostumado com essas coisas. Põe aí. Meus irmãos, a hora que eu comecei a beber aquele chopp delicioso, naquele calor, e é gostoso demais, parecia que em coro, todos os outros propagandistas viraram para mim e disseram, ei, irmão, bebendo. Naquela hora, perdi o gosto. Coloquei sobre o balcão, paguei a minha despesa, fui embora triste. Não porque eu tomei um pouquinho de chopp, mas porque aqueles ignorantes se escandalizaram com a minha atitude. Eu não estava pecando contra Deus, mas naquele exato momento eu servi de escárnio e de vergonha. Mesmo porque no Brasil nós fomos criados e catequizados por principalmente missionários americanos que pregaram isso, né? Mas se você for para a Alemanha entre os crentes, eles lá tomam cerveja. Se você for para a Holanda, você vai ter que conviver com crentes que fumam. Em Curitiba, uma vez, cantei lá no evento em Curitiba, e quando acabou o evento, um homenzarrão desse tamanho, os holandeses são enormes, desse tamanho, um pé desse tamanho, sentou-se comigo, falou, gostei de ouvir você cantar. Falei, você é misericordioso. Você cantaria lá na Holanda para nós? Falei, sim, cantaria. Numa igreja, cantaria. Seria um prazer, uma honra. Não conheço a Holanda? Então vou convidar você. Tudo bem. Aí ele pegou, abriu o paletó, tirou, Thaís, do bolso, um papelzinho, não, um papelzinho, com tabaco. Abriu, colocou do lado e pegou aí o papelzinho. Aí encheu aquele papelzinho com o tabaco, rodou, já viram? Acendeu e começou a fumar. Na hora, eu me escandalizei. Ele percebeu que eu olhei para ele e
Fiquei assim. Ele falou: você se escandaliza comigo fumando? Sim, mas meu irmão, não é pecado. Na consciência dele não é pecado. Para mim é. E se tornou mais pecado ainda quando ele fez aquilo. Às vezes a atitude não é necessariamente uma atitude errada, mas se ela se torna motivo de escândalo, nós temos que evitar. Vocês estão pensando na igreja que fez o bloco? Estão pensando? Tem uma relação que eu estou falando. Estou dando uma resposta bíblica. Às vezes a coisa necessariamente não é um pecado, mas se ela causa escândalo, diz Paulo, Jesus disse: teu olho te fizer pecar, arranca-o e joga fora. Meus irmãos, não é fácil ser cristão. Nunca foi e nunca será. Sempre será uma dificuldade. E o mundo vai estar sempre de antenas ligadas, Starlink, olhando para cada um de nós. Nós temos que nos convencer, gostemos ou não, se somos crentes, que nós somos diferentes. Nós pensamos diferente, nós sentimos diferente, nós nos vestimos diferentes, nós cantamos diferente, nós dirigimos os nossos carros diferente, nós amamos de forma diferente, nós servimos de forma diferente. Nós somos diferentes, como o sal é diferente da terra e a luz é diferente da escuridão. Somos diferentes, porque o dia que a gente perder essa diferença, essa distinção, para nada mais presta. Não adianta acender uma luz e colocá-la, como diz Jesus aqui, no meio da rua lá, mano. Onde há luz suficiente, é necessário colocar no lugar estratégico da casa para iluminar tudo. Aí a luz tem sentido. Percebe, meu irmão? Diferença. Segunda questão. Influência. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: rogo-vos, pois, irmãos, na parte, exatamente no começo da parte, capítulo 12, quando ele vai falar dos aspectos práticos da vida cristã, ele começa dizendo assim, olha, presta atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, ou o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo, a Deus. E não vos conformeis a... Não assumam a forma desse mundo. Não vos modelem por esse mundo. Não vos deixeis influenciar por esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque só aí você vai experimentar qual seja o quê? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o culto lógico. A palavra racional lá vem do grego logique, que faz sentido, é lógico, é claro. Tem emoção? Tem. Mas essa emoção nasce de uma racionalidade sadia, não o contrário. Do êxtase. Influência. É o sal que, em contato com a terra, quando ele não é insípido, ele influencia. É a luz colocada, Dani, é linda. É a luz que é colocada no centro da casa, que ilumina tudo. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Porque, como comecei dizendo aqui, meus irmãos, enquanto o seu pastor for esse aqui, e esse, espero que ele continue assim, como é até hoje, nós seremos sempre, os cultos serão sempre assim. Não vão ficar trazendo novidade, não. Há algumas novidades, há.
Deixa eu dizer sobre novidades para você, porque a vantagem de ter um pastor já vivido e calejado é essa. Eu sou do tempo que violão não entrava na igreja. Aliás, piano também não. Um piano elétrico como esse, jamais. Sabe o que os usava? Acho que a Thaís deve ter tocado lá na Palavra da Vida, um harmônio de fole. Você chegava na igreja, sabia quem era a organista da igreja, só de olhar para a batata da perna da mulher, porque ficar pisando naquilo para injetar ar, para sair si bemol, dó, não era fácil. Depois entrou o Gambit XR3, que eu me lembro, um dos primeiros órgãos eletrônicos. Já existia o Hammond, que ninguém tinha no Brasil, quase que era muito caro. A Palavra da Vida tinha um, né, tocado pelo Marcos Uterena. Depois começou a entrar violão. Olha, a culpa é minha, gente. No céu, pode dizer, o culpado é o Maurão. Ele é um dos que entrou com violão na igreja. Eu. Depois entrou o contrabaixo. Aí, para entrar o contrabaixo com o violão, tinha que entrar a caixa de som, né? Imagine um Giannini, uma caixa de som desse tamanho, com cabeçote dessa grossura em cima. Você vê isso, às vezes, quando assiste os Beatles, Ricardo, da velha, eles plugando aquilo lá. Beatles tocava aqueles negócios lá. Contrabaixo. Bateria, então... Misericórdia. Eu me lembro que quando nós compramos a bateria da igreja aqui, eu assumi no primeiro domingo do ano 2007. No segundo domingo nós ganhamos, bem dizer, uma bateria e colocamos ali. Perdemos os membros, foram embora da igreja. Aí estavam noutra igreja lá, aí o pastor da outra igreja colocou bateria, eles voltaram para cá. Acho que eles pensaram, lá na igreja presbiteriana de Música das Coisas, a gente pode sentar mais longe da bateria, nessa aqui tem que sentar mais pertinho. Novidades. Equipe de louvor? Que é isso, equipe de louvor? Coisa estranha. Jovens cantando lá na frente com violão, como... Vencedores por Cristo, Oiteto Palavra da Vida, Jovens em Cristo, Jovens da Verdade, Rebanhão, Cats Barnea, estou vindo para cá. Nem imagina, olha, os meus pais, jamais, meu pai, um velho músico da velha guarda, ele não ia gostar não. Mas como eu louvo a Deus quando eu vejo aqui, eu faço aqui esse depoimento no ato de incentivo. Os jovens, eu fiquei tão admirado que o Vinícius me procurou um domingo antes do domingo do carnaval e falou, pastor Mauro, você poderia nos ajudar no louvor, domingo que vem? Eu falei, posso, estou pensando que ela ia pedir para eu cantar, né? Cantar ainda vai. Ainda para o senhor tocar violão também, aí domingo vocês tiveram que viver a experiência traumatizante do Mauro, do Kimura, e graças a Deus veio o Rafael Kimura aqui. Com a Gislaine, e quem mais estava cantando? Quem? A Cris Giolo. Fala que não foi bom, fala, foi bom, foi ou não foi? Vocês são bons demais, vocês é que são bons demais. Eu vim com um violão aqui, que uma pessoa pagou uma dívida que tinha comigo com um violão. Vim com o violão aqui, o violão pesa demais. Madeira pura, um flat. Errei as notas, vocês não devem nem ter percebido. Hoje nós temos o grupo de louvor e abençoa a nossa igreja ou não, meus irmãos? Eu sei porque eu fico aqui na frente, eu fico vendo a igreja cantar. Incomparável, Senhor, Tu és. Está me pegando aí na câmera, né? Porque eles ficam falando, o pastor não fica se mexendo muito para não sair do enquadramento. Eu fico vendo, ouvindo vocês cantar, às vezes eu nem canto, eu só quero ouvir vocês cantarem. A gente canta hino tradicional aqui, coisa que a maioria das igrejas não canta mais. A gente tem coral aqui,
Louvado seja Deus. Thaís, hoje eu estava vendo o Coral Jovem cantar. Eu quero dizer uma coisa aqui em público, porque tem muita gente muito tóxica. Eu louvo a Deus pela vida do Coral Proclamai. Sabe por quê? Porque esses dois corais se espelham no Coral Proclamai. Sabia disso? É o jeito do Coral Proclamai cantar. Foram coristas do Coral Proclamai, alguns ainda são, e abençoam a Deus com 3 corais. Quantas igrejas têm 3 corais? As novidades precisam vir, precisam ser analisadas, provadas e se testadas, e forem boas, têm que ser aplicadas no culto para adoração a Deus. Porque, meus irmãos, nós temos um compromisso com o testemunho. Há igrejas por aí, o Hernandes mesmo me contou. Uma hora eu fui pregar numa igreja, ele nem precisou falar comigo isso, que ele me conhece, me conhece pessoalmente e já veio aqui pelo menos 3 vezes. Que ele foi num evento pregar, quando passaram, o grupo lá ficou cantando 1h30. Meus irmãos, há igrejas que parecem teatro hoje. É escândalo. Nós precisamos tomar cuidado, oferecer a Deus um culto de adoração com honra e decência. Muito cuidado, nós somos diferentes e temos que ser influentes. É a música cristã que tem que influenciar e não ser influenciada. O culto tem que representar os nossos anseios espirituais e não os nossos prazeres da música carnal, do mundo. Nós temos que cantar, tocou-me, Jesus tocou-me, porque é um hino lindo que representa uma verdade, apesar de ser até mais antigo que eu, o Dr. Zé Mauro. Somos nós que influenciamos. Vocês sabiam que a música da igreja influenciou o mundo durante séculos? Hoje é o contrário. Hoje você vai em algumas igrejas, é uma barulheira, é uma quebradeira, é um som ensurdecedor, ritmos, não vou falar aqui de ritmo não vou entrar nessa questão, mas se parece com o mundo, a Bíblia diz fugir da aparência do mal, para não escandalizar. Deixa eu terminar, porque eu queria fazer mais uma pastoral do que pregar um sermão. Como nós somos diferentes? Deixa eu dizer, o cristão é diferente porque ele é humilde e o incrédulo é orgulhoso. Está nas bem-aventuranças. O cristão é diferente porque ele é sentimental quando pensa sobre seus pecados, enquanto o mundo tem prazer nos pecados. O cristão é diferente porque tem fome da santidade de Deus, enquanto o incrédulo vive da sua própria justiça e valores morais. O cristão é diferente porque ele é compassivo, misericordioso. O incrédulo se alegra com a desgraça do próximo e é indiferente. O cristão é limpo de coração. O coração do incrédulo é um armazém de maldições. O cristão é promotor da paz, o incrédulo ama o conflito e a guerra, gosta de uma confusão. O cristão é perseguido por ser justo, o incrédulo persegue o justo porque odeia a justiça e a verdade. Veja o que está acontecendo na Síria. O cristão é perseguido por se parecer com Cristo, o incrédulo persegue o cristão como perseguiu e matou o próprio Cristo. Convença-se, meu amado irmão,
Se alguém te convidar para sair em um bloco de carnaval para distribuir folhetos, convença-se de que você é sal da terra e luz do mundo. Convença-se, por fim, você não precisa esperar o carnaval para evangelizar ninguém. Convença-se de que nós não precisamos disso, como não precisamos de marcha para Jesus. O que nós precisamos é testemunhar todos os dias, todas as horas, no trabalho, na escola, na academia, dirigindo o nosso carro. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Vamos orar.